Olá, seja bem-vindo ao nosso projeto de caráter informativo em formato de podcast. Eu sou o Lucas, estudante de ADS pela faculdade CDL. Temos aqui o meu co-host. Bom dia, bem-vindos. Eu sou o Marcos Guilherme e também faço parte do curso de ADS. E hoje a gente trouxe um convidado bastante especial. A gente ouviu falar dele durante muito tempo no semestre, não só no primeiro, como também nesse segundo, porque ele é fera, ele é formado ele é Senior Software Test de analista de QI no Banco BV. Ele é profissional na área de TI, na área de TI, com mais de 5 anos de experiência nessa área de QA. E eu vou deixar ele se apresentar. Ele é o... Pode se apresentar. Bom dia, me chamo Randall. Como o Guilherme já falou, né, sou profissional da área de TI. Trabalho com a parte de qualidade, né, e sou um analista de sistema, mais voltado nessa parte de teste. E, Randall, fora isso que eu falei sobre você, que eu peguei nas informações no LinkedIn, quem é o Randall Rodrigues? É pai? É esposo? É irmão? Quem é o Randall? Bom, tenho 32 anos, né, já tenho uma experiência aí na área de TI. O Randall, a parte, né, sem ser o profissional, sou casado, ainda não tenho filhos, pretendo ter, e sou cristão. Trabalho também na igreja servindo. E nas horas vagas eu gosto de jogar futebol, gosto de estar com a minha família, com os amigos, né? Churrasquinho também, que é uma coisa boa que eu gosto. Importante. Uma pessoa como a gente, né? Isso, normal. E é isso, tá? Gosto de estar com a minha família também, com a minha esposa, e estar sempre aproveitando os momentos aí. Beleza, Randall. Não vou mentir, não. Vou só sobre dessa parte que você trabalha, que é recentemente, porque eu estava no YouTube e eu vejo muitos shorts. Aí, como eu fico vendo propaganda. Eu comecei a ver, tipo, uns 3 meses atrás, pessoas fazendo propaganda de curso para começar QA. Mas eles estavam falando meio sensacionalista, como se fosse muito fácil entrar e ganhar muito dinheiro. Como é que funciona realmente esse QA? O que é que você faz no Banco BV, né? Bom, o QA, né? O que primeiramente é uma sigla, né, de Quality Assurance, que significa segurança de qualidade. E aí o profissional que ele trabalha nessa área, ele é responsável por garantir a qualidade de um sistema, de um software, certo? Certo. Ele passa por todo o ciclo, assim como a parte também como desenvolvedor, né, como programador. Ele tem a missão ali de receber as diretrizes, as regras de negócio, os requisitos do sistema, e a partir de então vai iniciar todo o processo de desenvolvimento, o processo de teste, o processo de avaliação, né, até a entrega que a gente chama em produção. Né? O QA, no caso, a área que ele vai trabalhar, o momento que ele vai atuar, é na parte de teste. Mas ele inicia ali o processo dele desde a análise de requisitos, desde o levantamento. É interessante ele participar também do refinamento, porque nesse momento ele vai estar refinando... Você que trabalha mais na parte final, né? Eles entregam. Isso, exatamente. Aí fica só... Assim, tinha muito essa ideia de que o QA só ia atuar quando o sistema estivesse pronto. Mas cada vez mais... mas cada vez mais a gente quer fazer o que eles chamam de shift left, que é o que? É o QA está atuando desde o início. A partir do momento que é levantado os requisitos, ele tem que estar com a equipe, tem que estar participando dos refinamentos, entendendo a regra de negócio, porque futuramente ele vai testar aquele sistema, então se ele não entende do sistema, não tem como ele testar algo que ele não viu os critérios de aceitos, por exemplo. Sim. Entendeu? Então, tudo isso é importante. Ele está desde o início do processo até o principal ali que se encarrega o QA, que é testar e garantir que o sistema vai ser entregue com qualidade. E como é que é o seu trabalho como sênior, como teste de QA lá no Banco BV? Pronto, no Banco BV eu estou atuando, vai fazer 4 anos agora em dezembro. A gente trabalha em formatos de tribos e dentro dessas tribos tem as squads. Nas squads eu sou até o momento o único QA,
né? Tem outras squads, outros QA participando. Vez ou outra também chega algum profissional também de qualidade para poder estar agregando ao time, ajudando. Mas, assim, cada tribo tem o seu QA específico, que é aquele que é responsável pela qualidade, por garantir a qualidade. Os requisitos, né? Isso. E aí, no caso, eu, né, no dia a dia, eu recebo as demandas, né, faço a análise e preciso garantir que aquele sistema vai para a produção com qualidade. Tem que fazer os testes, né, e aí os testes, eles têm diversas técnicas de você fazer um teste, tem diversos ambientes que você também pode realizar esse teste, e aí o nosso trabalho no dia a dia é receber essas demandas, fazer a análise, fazer os testes e liberar, digamos assim, para a produção, tá? Para a entrega. No seu trabalho, você tem alguma liberdade? Tipo, vamos dizer assim, você pega lá alguma funcionalidade, ou até mesmo um app que é do banco. Você olha todas as funcionalidades e vê se tá tipo uma pessoa normal, ou é outra pessoa que faz isso, ou você só testa se tudo está funcionando como devia estar. Bom, o QA, né? Ele tem que, como o próprio nome diz, né? Quality Assurance, é a garantia de qualidade. Então, assim, não adianta só ele garantir essa qualidade, ele tem que espalhar essa cultura para o time. Certo? A gente tem a liberdade de mexer nos sistemas, a gente tem um ambiente pronto para isso, que se chama um ambiente de teste ou ambiente de homologação. E aí, nesse ambiente, a gente é responsável por estar garantindo todo o processo, né, de teste e de entrega. Mas a gente tem sim a liberdade de fazer o teste. Tem os testes tanto que a gente chama do usuário, que Sim. é em tela, quando ele vai ali clicando nos Você botões, vai assim, mexendo, né? aí Se a gente pegar um aplicativo, a gente consegue fazer todo o trâmite. Dá para fazer tanto o aplicativo físico, que é o device, a gente chama de device, como também a gente pode fazer nos simuladores. Hoje a gente tem plataformas que a gente consegue simular um aplicativo e fazer o teste diretamente. Aí no final você pode até dar algumas dicas de alguma mudança. Sim. Assim, Por isso que é interessante meio a da- gente estar participando desde o início, né? Se, por exemplo, vai ser feito um levantamento de requisito, a gente pode analisar ali a segurança, pode analisar a questão de usuários únicos, né? Enfim, tem vários pontos que o QA pode estar atuando. Por isso que ele foge dessa camada de só testar, de ser só um teste, mas partir também para uma análise, né? Para ver o que pode melhorar, o que pode ser um risco, né? Para a aplicação. Então, a gente tem sim a liberdade de estar atuando no time e de estar no dia a dia. Por isso que a gente trabalha em squad no banco, justamente para garantir essa comunicação, né, com todo mundo. Essa é a diferença do QA pro tester, né? Sim, Essa é a diferença. exatamente. O teste em si, né, hoje eu diria assim que está quase que escasso. Porque hoje, quando a empresa ela olha para o mercado de trabalho e ela quer contratar, ela busca realmente um profissional que seja completo. E o profissional completo, ele se encaixa no QA. No QA. Que é aquele que ele vai fazer todo o processo, toda a análise de um sistema, né? Por isso que eu costumo até dizer assim, ó, o QA, ele é um analista de sistema, porque hoje literalmente. o QA, ele desenvolve também, né? Ele não desenvolve sistema, mas ele desenvolve sistemas de teste, ele desenvolve automações. Sim. Então, isso se encaixa também na automação. Você tem que ter uma linguagem de programação, você trabalha com frameworks, trabalha com banco de dados. Então, tudo isso torna o QA, né, diferente do teste, um profissional, digamos, mais completo. Ele precisa realmente ter um viés ali mais, né, completo, Mais aberto. mais aberto para o sistema, né? O tester está dentro do QA, então. Exatamente. Hoje O em teste dia. é como se fosse uma função do QA, né, de testar. Mas, por exemplo, a função de automação, de desenvolver, a função de analisar um requisito, a função de consulta num banco de dados, essas coisas assim já são mais atribuições do QA. Você, tipo assim, você disse que no Banco PV vocês trabalham com tribos, você tem o seu squad, vocês dividem, tipo, o trabalho, né? Tipo, cada um faz uma parte. Sim. Tipo, qual é a parte que você faz o que há lá? Tipo, é alguma Pronto. coisa específica? Exato. A gente fala de tribo, né, como se fossem
grupos, É. né? Como se É. fosse um container, assim. Mini equipes. Em equipes. Então, dentro da tribo, né, dentro desse grupo maior, tem vários subgrupos, digamos assim, que é chamado squads. E aí, você imagina uma composição, né, desse time como tribo, depois de tribo as squads. E aí, nessas squads, cada squad é responsável por uma área do banco. Por exemplo, a tribo ela é responsável por seguro, mas dentro de seguro tem o seguro pessoal, tem o seguro PJ, tem o seguro SPF, né, que é o seguro de proteção financeira, tem o seguro auto, que é o seguro mais voltado para automóveis, tem o seguro AP, que é o de acidentes pessoais. Então cada um cuida de Então, cada cada coisa. um cuida de uma área, né? Cada squad é responsável por um assunto. E aí, obviamente, ela recebe as demandas daquele assunto, tem que fazer a análise, né? Levantamento de requisitos, fazer também o desenvolvimento e também fazer os testes para garantir Para cada parte, cada um faz cada segmento. Dentro da squad a gente tem as divisões, né? Ainda tem divisão dentro da squad. Dentro da squad, por que eu digo que tem as divisões? Porque tem o QA, que é responsável pela área ali de teste, tem o desenvolvedor, que obviamente vai programar, vai desenvolver o sistema, tem o PO, que é o Product Owner, ou seja, é o dono do negócio, ele vai ser responsável por toda a regra de negócio, por receber os requisitos, por fazer o levantamento. É o cara que coordena. É o cara que ele tem ali ele tem que ter a regra de negócio, o produto na mão, né? Digamos assim. Inclusive, o QA ele é chamado de TO, né? Que é o Test Owner. Ou seja, ele tem que ter o teste, ele é o dono do teste, ele tem que ter o teste ali na mão e saber todas as diretrizes que contribuem para o teste. Pode dar erro, o que pode dar erro. Em cada etapa, né? Aí chama de TO ou então de QA, né? E aí dentro da squad ainda tem o PM, que seria o Product Manager. Ele é responsável por gerenciar a squad, responsável pelas cerimônias, pelo board, né? Enfim, ele tem todo um trabalho ali. E fora isso, não necessariamente dentro da squad, mas tem outros papéis também que são importantes, né? Que é o papel do arquiteto, o papel do design, né? Que é o chamado X, né? Ou X. Enfim, tem todo um trabalho assim de pessoas por fora que compõem aquela squad e que contribuem, né? Tanto que nas reuniões a gente faz questão de citar essa organização, quem são essas pessoas, quem está contribuindo, porque a gente tem essas reuniões diárias digamos, de entrega. Então, quando a gente vai dizer, a gente fez essa entrega, a gente entregou esse produto, a gente está desenvolvendo, a gente está refinando. Então, nas reuniões a gente faz questão tanto de destacar o sistema, o produto que a gente está trabalhando, como também as pessoas que estão trabalhando nesse produto, né? Você, tipo, quando você estava na faculdade, assim, fez faculdade aonde, a faculdade? Eu fiz Ciência da Computação na UES, né? Na Universidade Estadual. Na UES. Você já sabia que queria essa área, ou você descobriu no meio do curso, ou você terminou o curso, começou a trabalhar em algum canto e se interessou? Quando eu fiz a faculdade, né, na UES, Ciência da Computação, eu escolhi esse curso porque era mais voltado ali para a área de exatas, né? E aí eu tinha já esse viés, as minhas específicas na época eram voltadas também para matemática, física e química. E aí eu tinha um viés de ir por essa área, né, de ciência da computação. E aí, quando eu estava fazendo a faculdade, eu ainda não tinha ideia do que eu ia trabalhar ou aonde. Mas aí, à medida que o curso foi avançando, os semestres foram correndo ali, eu tinha noção que eu ia trabalhar com a parte de desenvolvimento. Não achava que eu ia ser um programador ou um desenvolvedor. É porque a faculdade de ciência é bem abrangente, né? É bem abrangente, né? É como o projeto que nós estamos fazendo aqui. É tipo, a gente vai pegar cada partezinha de cada segmento que a gente pode seguir. Porque é muito segmento. A própria área mesmo de ciência da informação, ciência da computação, alguma coisa assim, tem muita parte você ir. Você já é QA. Sim. Como é que você... como é que foi esse estralo, né? Essa questão a virada de chave, né? Como você disse, tanto o ADS como Ciência da Computação, ele abre um leque para você, um mundo até de difícil opções. de escolher. Então você tem que ver ali o que você se identifica e aonde você tem afinidade. Né? Não é porque você está fazendo ADS ou Ciência da Computação que você tem que ser um desenvolvedor. Exatamente. A maioria do pessoal que faz realmente é porque vai para o desenvolvimento. Vai para o back, né? Vai para o back-end, vai para o front-end, né? Enfim, trabalha com essa parte. Mas aí, dentro de ADS, tem pessoas que fizeram ADS e hoje são analistas de negócios, né? Que é o PO. A gente chama de PO, mas é o analista de negócio. O negócio em si é a regra de negócio.
Então como- tem gente que fez ADS e foi para Cibersegurança. segurança, tem gente Pra que foi para redes, redes, né? Tem redes. gente que foi para. Tem gente hoje que é PM, né? Que é o Product Manager, ou seja, o Scrum Master da Squad. Tem o pessoal também que fez o Ciência da Computação e foi para a área de QA, que é o meu caso, né? Uhum. Entendeu? Então, assim, ele te abre um leque muito grande de possibilidades. É só o início. É só o início. Ele Uhum. vai dizer, ó, tu tem essas opções, aqui é teu roadmap, e a partir daí tu vai escolher o que tu se identifica, o que tu gosta de trabalhar e aonde tu gosta de atuar. Para mim, a virada de chave foi quando eu estava trabalhando... eu trabalhei com diversas áreas dentro da TI, né? E aí eu estava trabalhando com a parte de redes, eu dava suporte numa empresa de internet, né? Ou era uma provedora de Ah, internet. sei. certo. E aí eu trabalhava na parte de suporte, na parte ali de redes. Eu digo de redes porque eu não trabalhava instalando internet, não trabalhava no campo, né? Como tu o não pessoal era- chama. Uhum. Eu trabalhava na parte assim mais operacional dentro do escritório, mas era basicamente a gente fazia instalação de internet e É. manutenção, né? Não tinha para onde correr. Provedor é assim. né? E aí eu recebi nessa época eu já desenvolvia, já trabalhava com linguagem de programação, mas eu ainda não tinha... Trabalhava não, eu estudava linguagem de programação, mas eu ainda não trabalhava diretamente com desenvolvimento. Você trabalhava enquanto estava na faculdade ou você esperou? Trabalhei, certo. trabalhei. E uma dessas experiências foi durante a faculdade, foi nessa parte de redes, né? Eu estava trabalhando na parte... Não é redes propriamente dito, porque provedor de internet foge um pouco do que é o... E até mesmo redes também abre outro leque. Abre outro leque. Você pode fazer várias funções ali dentro de redes, né? Mas assim, para mim, como que eu descobri, né? Teve um colega meu que me fez um convite para estar trabalhando na área de teste, na área de QA, de qualidade. E aí foi interessante porque esse colega, ele tinha sido meu aluno, também trabalhei como professor. Professor de quê? Eu trabalhei como professor de desenvolvimento de sistemas. Aí eu dava aula de PHP, aula de banco de Aonde? Algum dados. cursinho? Na época era o que eles chamavam de Pro-Jovem, ou jovem, que era do governo do estado. Uhum. Ah, certo. E aí eu estava na faculdade, tinha que fazer as cadeiras de estágio, e a oportunidade que surgiu foi como... estágio, né? Surgiu foi como Professor. professor para a área de desenvolvimento. Então eu trabalhava pro E-Jovem, né, para esse Certo. projeto. E aí um desses meus alunos, né, que a gente acabou tendo a gente tem amizade até hoje. Networkzinho massa. Ele entrou na empresa, né? E aí nessa empresa, é uma provedora de saúde, essa empresa estava precisando de alguém para a área de qualidade, para a área de QA. E aí ele fazia muito tempo assim, já que eu tinha dado o curso para ele, né? Ele tinha se formado, eu também tinha seguido minha vida já. E aí ele mandou uma mensagem, né, na época lá no Facebook. E aí ele disse, cara, meu chefe aqui tá precisando de uma pessoa para trabalhar assim, assim e tal. Tu tem alguma indicação? Aí eu disse, cara, tem. Eu. Tá aqui, Joga né? pra mim, joga pra mim. Aí eu disse, cara, tem. Aí ele ficou empolgado. Caraca, tu vai vir, não sei o que. Cara, eu falei, gente, vou mandar o currículo. Se ele gostar, né, a gente conversa aí para ver as possibilidades. Aí eu tava trabalhando nessa provedora de internet. E aí ele mandou essa mensagem, eu mandei o currículo. E aí, acho que no mesmo dia, o chefe dele perguntou se eu podia ir no dia seguinte para a entrevista, né? E aí foi nesse momento que foi a virada de chave, né? Que eu descobri a área de qualidade, que eu comecei a me aprofundar e A partir mais dali conhecimento. você começou a... Que tipo... Você fez algum curso específico ou você foi só em experiência? O que você recomenda pra alguém que tá iniciando? Pronto. Como QA, né? Eu tive que fazer alguns cursos, né, preparatórios para poder ter uma qualidade melhor, para poder trabalhar e entregar uma um técnica entendimento melhor. melhor. Isso. E assim, o que eu recomendo, né, é que você estude, e principalmente na área de automação, que para mim foi uma virada de chave. Hoje o profissional, e aí é onde diferencia o QA do teste, porque geralmente o teste ele não tem esse viés de automação, não tem esse viés de programação, porque assim, a gente não vai desenvolver sistemas no sentido de entrega, não vai ser o aplicativo que você está usando no celular,
não vai ser a rede social que você está usando. Mas a gente vai desenvolver sistemas que testam isso, Testam os Ah, que sistemas. testam sistemas. Então, acaba sendo Realmente. também um desenvolvimento, acaba sendo Uma cascatazinha. um programa, precisa de linguagem de programação, precisa de um framework, precisa de banco de dados, precisa ter um conhecimento, né? Então, assim, eu tive que fazer alguns cursos voltados nessa área. Quando eu entrei quando eu fui chamado, né, empresa? na empresa, e aí eu comecei a trabalhar. Eu posso falar o nome da empresa? Pode falar. Tem Se problema, não, tiver problema, dá o corte. derruba o vídeo. Ele corta. Não, mas, assim, a empresa quando eu entrei na empresa, né, no caso no Apvida, o meu chefe, logo na entrevista, ele citou a questão da automação. Certo. E na época, que era 2019, tinha-se muito a necessidade de implementar automação na empresa. O Apvida, ele contratou a Atlântico, que é uma empresa que trabalha nessa área de tecnologia, trabalha com essa parte de qualidade de software, trabalha com a parte de desenvolvimento de software. E aí eles tinham a ideia de trazer esses profissionais, no caso a gente, para poder trabalhar com automação. Uhum. E aí, como eu nunca tinha trabalhado com automação em si de teste, a gente tanto teve o suporte lá da Atlântico. Você entrou como júnior e tinha um sênior É, para entrei como júnior mesmo, lhe né? dar o caminhozinho. E aí tinham uns profissionais, né, da Atlântico que tinham sido contratados pelo Apvida para poder encabeçar esse projeto, mas eu e esse meu colega que tinha me convidado para fazer parte, éramos os representantes do Apvida naquele Certo. projeto. E aí eu precisei estudar, precisei me qualificar, né? Tive que abrir mão de muita coisa para poder realmente me capacitar. Não duvido. E foi a época também que eu terminei minha faculdade, me formei, né? Quando eu entrei no Apvida, acho que passou um semestre assim, 6 meses mais ou menos, que eu estava de empresa, eu consegui me formar. Depois que eu me formei, eu vi também que muitas portas se abriram, as pessoas te olham com um olhar diferente, apesar que... Quando terminou a faculdade, você fez alguma pós ou só Ainda foi não. atrás de certificação? Eu procurei mais para a área de certificação, Certo. porque para minha área isso é muito importante, Sim. mas eu ainda pretendo fazer uma pós para poder me especializar mais ainda, tá? Uhum. Exatamente. E aí depois eu posso até falar sobre as certificações, Sim. né, que eu tenho. Além dos cursos, né, tipo assim, que eu tive que fazer, porque como eu tinha recebido essa oportunidade, né, e para mim, assim, foi uma mudança de chave muito grande, e eu vi uma possibilidade de crescer. Eu saí de uma empresa, assim, que era do bairro, né, era uma empresa muito boa. Que tem aquela limitação, você não Isso. consegue... Mas eu fui para uma empresa multinacional, né? Realmente. Tipo, hoje a Apvida, ela tem aí os contratos Sim. milionários, né, e tudo. E aí, assim, eu tinha ido para uma empresa que era uma oportunidade muito grande e eu via a Uma possibilidade grande de crescer ali, né? Então, assim, foi realmente focar no que eu precisava, focar na parte de automação. E eu, assim, a dica que eu dou é isso, é que, assim, independente da área que você escolha, seja redes, seja desenvolvimento, se você for trabalhar com programação, desenvolvimento de sistemas, se você for trabalhar com a parte de QA, qualidade de software, que você procure aquilo que te torna diferencial. Né? Hoje a gente tem a IA que está surgindo aí, que é um diferencial muito grande. O profissional que tem a IA e que já está trabalhando com IA, ele já se torna diferente no mercado de trabalho. Não só na época, mas ainda hoje a automação também é um diferencial muito grande. Quando você é da área de qualidade, que você tem automação, que você consegue automatizar sistemas, você se torna um profissional de qualidade. Né? Então, muitas empresas têm esse requisito de você estar trabalhando com qualidade com automação para poder ser um bom profissional, tá? Você, assim, como é que você acha que tá o cenário, assim, para quem tá começando? Será que tem muita vaga ou você acha que tá meio frio? Cara, sempre tem muita vaga. A nossa área de TI, né? TI, né? A área de tecnologia, sempre tem muita vaga. É claro que, assim, as pessoas hoje, elas têm uma noção, assim, de que parece que as vagas deram uma esfriada, parece que o mercado meio que esfriou. Eu acho que é por causa que elas estavam muito, como é que diz? Tava tendo muito aqueles cursos de full stack, bootcamp, Aprende em 6 meses. Só para ser É porque, desenvolvedor. assim, Porque todo mundo tá sendo desenvolvedor, só que ninguém tá trilhando no outro
o caminho Sim, fino. tem outras possibilidades, né? Não só de desenvolvedor. Só que assim, o pessoal também teve um ponto aí muito crucial que o pessoal se acostumou muito com o período lá da pandemia. Que o pessoal tava Isso. guardando profissional, era praticamente No pegando período e da colocando no armário. pandemia, assim, as demandas aumentaram bastante, né? Se você for olhar, todos os mercados necessitavam de profissionais, a demanda aumentou, né? Enfim, por diversos pontos políticos, questão de saúde, E a tinha, questão de mercado de e tinha até trabalho. empresas como o Google que contratava só para manter no estoque, não era nem para Exato, fazer nada. assim, tinha um viés muito grande. Então, o pessoal, assim, às vezes acha que o mercado deu uma esfriada porque compara com aquele período da pandemia, só que ali é um período atípico, entendeu? Ali não é o normal, entendeu? Até quem fazia aqueles bootcamps de 6 meses arrumava trabalho naquele tempo. Exatamente, assim... Mas não é assim que funciona. Mas assim, é claro que muitas vezes, por exemplo, quando chega no determinados períodos do ano, o mercado dá uma esfriada, o pessoal, por exemplo, não vai contratar agora que está chegando no final do ano, né? Tem toda Sim. uma logística aí que as empresas usam, né? Que foge até muitas vezes do nosso controle. Mas assim, o mercado de TI, de tecnologia, ele é muito grande, muito vasto. Por quê? Qualquer empresa hoje precisa de um profissional que entenda de sistemas. Seja para analisar, seja para desenvolver, seja para testar, seja para gerenciar, né? Enfim, as possibilidades são muito grandes. Então, sempre vai ter vaga para quem está se qualificando, para quem está buscando. Agora sim, existem profissionais e profissionais. Você precisa ser um profissional diferenciado. Para mim, na época, né? Você pergunta, o que foi aquela virada de chave? O que você acha que diferenciou? O que você recomenda? Na minha área de qualidade, eu vi que a automação, né, foi um ponto muito forte. A gente tinha lá na empresa muitos profissionais QA, mas nem todos tinham automação, nem todos sabiam automatizar. Hoje a gente tem a IA. Será que a IA, né, não é algo que vai se tornar diferencial, né, daqui a um tempo, ou até mesmo agora, dos demais profissionais? Ou será que você não tem que juntar a IA mais a automação e usar isso no dia a dia? Porque, por exemplo, hoje eu uso a IA, hoje eu uso a automação, e eu tento trabalhar com essas duas ferramentas para as entregas que eu faço. Para ficar mais... Agora vamos lá. Que tipo de certificado você indica para quem está começando nesse tipo de... Quem tiver interessado, como vendo esse vídeo? De QA, você diz, no caso? De QA. QA, eu indico inicialmente a CTFL, né, que é a certificação básica, de nível básico, para a área de qualidade. Ela é reconhecida nacionalmente e internacionalmente, né? Existe a possibilidade de você fazer a prova no nosso idioma mesmo, no português. Tem outros idiomas também, caso você prefira, você pode optar. Mas eu indico a CTFL porque tanto ela é o nível básico, você vai estar iniciando ali, você vai estar passando como é que eu posso dizer, uma garantia de um respaldo melhor do seu próprio currículo, da sua própria carreira. O pessoal já vai te olhar de frente, olha, ele é formado, ele tem uma certificação. Diferente do certificado, que é outra parada. Que é outro ponto. Então, assim, eles já vão ver na certificação um ponto a mais, um algo a mais, né? A certificação também, muitas vezes, ela é um pré-requisito para a vaga. Então, assim, por isso que eu também indico a CTFL. E, além do mais, que se você for buscar qualquer outra certificação, por exemplo, a certificação de automação, a certificação qualquer certificação que seja mais avançada, ela vai necessitar que você tenha a certificação básica, a CTFL. Entendeu? E aí ela vai abrir digamos assim, um leque para outras possibilidades, né? Quando você tem a CTFL, você consegue buscar outras certificações também para o seu currículo. Justo. E o LinkedIn ainda é um portal confiável para com certeza, botar o seu currículo lá, portfólio? Com certeza, ele é um portal confiável, eu uso bastante, né? Costumo estar sempre ali atualizando, colocando algo novo. É claro que, assim, tudo que é muito usado hoje, né, principalmente com os meios que a gente tem de internet, muitas vezes tem o pessoal, como é que eu posso dizer? Ou supervaloriza, ou então satura, ele satura, né? Tipo satura. assim, usa de forma errada, faz postagens exageradas. Conheço. Coloca assuntos que não são relacionados à plataforma, porque a plataforma é para o meio
profissional, empresarial. no meio acadêmico, né? Uhum. Você colocar ali tanto sua parte acadêmica, o que você está desenvolvendo, o que você está estudando, e já estendendo esse ponto para um meio profissional, além do acadêmico. E o profissional é o mais forte do LinkedIn. Então, tem pessoas ali usando essa plataforma de formas ou de formas Imprudentes, não, né? imprudentes, né? Então, acaba ali que fazendo um mau uso, né, de uma plataforma que agrega tanto pra gente. E aí, fora outras coisas, né, tipo assim, o pessoal fica spamando muitas informações que são desnecessárias, colocando informações a mais ali que não precisam, entendeu? Então, tem os pontos negativos, claro, como qualquer outra plataforma. Se você for para Instagram, vai ter o mau uso. Se você for para Sim, Facebook, tem o mau uso. Mas, assim, o LinkedIn, para mim, até como referência, os empregos que eu consegui foram por lá, né? O próprio BV, tu foi O por lá próprio também? BV para eu entrar no banco, eu usei o LinkedIn como ferramenta de apoio. Aí né? você saiu da App Vida e foi direto pro BV ou teve alguma coisa na interseção? Eu saí do Apvida, aí eu fui para o Banco do Nordeste, Olha. o BNB. Hum. No Banco do Nordeste, eu trabalhava de forma presencial, né? Trabalhava também como QA. Mas nessa época aí tu já ainda era júnior, era o quê? Não, nessa época eu já era sênior já. Pegou sênior lá na App Já Vida. no Apvida, foi. Porque aí eu passei, eu acho que 2 anos e 6 meses no Na Apvida. Apvida. Pra pegar o sênior, né? Foi. Aí, assim, como eu já tinha a parte de automação, Então foi mais, então isso facilitou bastante. foi mais rápido. né? Quando eu fui para o BNB, quando eu fui para o BNB, já era a vaga de sênior, né? Então, eu já fui como sênior e no Apvida eu já tinha também trilhado o caminho para Trilhado um caminho pra crescer. crescer, né? Fiquei 2 anos e meio no Apvida e aí eu fui para o Banco do Nordeste. O Banco do Nordeste trabalhava de forma presencial. Foi um desafio, porque na época que a gente chegou, o pessoal estava implementando o Pix, né? O famoso Pix hoje. 2018 ali, né? E aí foi a minha primeira experiência com banco, né? Digamos assim, trabalhando Realmente. com a parte de banco. E aí, quando eu cheguei lá, eu ainda não tinha certificação. E é uma coisa mais séria. Eu não lembro agora se no currículo eles exigiam a certificação. Eu acho que não, porque não eu entrou. entrei, né? Mas eu acho que não. Mas, se eu não me engano, a vaga que... Depois, essa mesma vaga eu ofereci para um colega meu e aí já estavam exigindo a certificação, né? Certo. Uma prova que o mercado vai se atualizando, Vai né? atualizando e a pessoa tem que se E a atualizar pessoa junto. tem que Selecionando, também ir né? buscando, né? E aí, assim, fiquei um tempo lá no BNB, né? Foi um momento também muito bom, eu pude aprender bastante coisa dessa questão da área de banco, né? Dessa área bancária mesmo. Uhum. E aí a gente conseguiu ali desenvolver um sistema lá do Pix, conseguiu fazer os testes, conseguiu implementar a automação, que era um ponto que ainda não tinha para o projeto do Pix. Tinha automação em outras estruturas, né? Mas no Pix em si não tinha ainda a automação. E aí a gente conseguiu fazer o projeto ali do zero, então foi um desafio também, porque no Apvida tinha um apoio do pessoal lá O sênior, né? da sênior, né? O pessoal que encabeçava. E lá Apesar de você que praticamente foi fazer uma coisa nova, né? Porque não foi existia fazer uma o coisa Pix. nova, Você foi porque na não época do existia, né? Pix. Então, era um projeto ali do novo, a gente tinha que testar desde as estruturas básicas mesmo, né? Já tinha um QA no BNB que estava atuando, e assim, foi interessante porque quando eu cheguei lá, ele me apoiou na questão de regra de negócio, de todo o entendimento do processo e do fluxo do BNB, de como funcionava. Bem experiente. E aí eu pude passar para ele a parte de automação, que ele sabia, mas ele estava meio que ali Um ajudando o outro, então. Né? enferrujado, né? Então ali eu fui meio que direcionando ele à automação, né? E até hoje a gente mantém uma relação ali de amizade, né? Que é um colega meu, um amigo meu. E foi interessante porque até hoje ele diz assim, eu lembro da época do BNB porque foi um momento ali que eu pude te ajudar e você também pôde me ajudar. E hoje eu levo esse conhecimento para as empresas que eu chego, né? Para as empresas que eu vou. Então, ali foi muito interessante e apesar do pouco tempo que eu estive lá, foi bastante interessante. Você como sênior, tipo, para dar tipo uma dica de quem quisesse começar em QA hoje em dia, você como sênior, que tipo de trabalho uma pessoa começa fazendo em QA? Tipo,
se ela tiver interesse em entrar na área, tipo, achou uma vaga júnior, ela vai e consegue entrar. Que tipo de trabalho ela vai fazer? Pronto. Assim, o júnior, né, que é hoje, muitas vezes o pessoal às vezes quer se apressar e quer aprender logo a automação. E eu indico o profissional que quer entrar nessa área de qualidade, né, como QA, que ele aprenda os fundamentos básicos. Os requisitos Os mínimos, requisitos tipo, básicos, né, do início. Se você vai começar qualquer profissão, se você vai começar do zero, você tem que começar ali do alicerce, né, da Sim. base. o alicerce, tipo, quais linguagens são mais usadas para você? Tipo, você precisa aprender linguagem de programação? Não Tipo, precisa. Pronto. não precisa? Esse é o primeiro critério. Não precisa algoritmo. Não precisa algoritmo, não precisa desse ponto. É claro que quando o profissional ele tem esse conhecimento, ele Se destaca. mas se você quer se tornar um analista de teste, né? O analista de teste, ele precisa ter os fundamentos básicos para depois aprender uma linguagem de programação, para depois aprender um algoritmo, para depois aprender o que é não um banco sabia de disso aí. dados, Eu entendeu? pensei que a pisar Não, já não precisa. começava. Ele precisa saber entender o sistema, saber testar um sistema. Certo. Que ele vai se tornar um analista de teste manual. Às vezes o pessoal quer iniciar na área e já quer se tornar um analista de teste automatizado. Literalmente, ele vai começar lá, vai pegar o site, vai testar todas as funcionalidades Exatamente. possíveis do site manualmente. Exatamente. E aí, assim, não só a parte do front-end, não só sites. Ele vai testar também APIs, Ah, sim. vai Banco. testar serviços, banco de dados, Vai estar tudo microserviços, funcionando entendeu? de fundo também. Por isso que é interessante ele ter os fundamentos básicos, porque Certo. com os fundamentos básicos, os conceitos iniciais, com os conceitos básicos, ele vai conseguir testar qualquer sistema, né? Você, assim, quando você vai, por exemplo, os critérios de aceites. Os critérios de aceites, eles são tanto para um sistema de API, para uma API em si, como para um microserviço, como para um serviço, como para um site, como para um banco de dados. Critério de aceite vai existir para qualquer ponto. Realmente. Então, se o cara não entende que no teste precisa ter critérios de aceites, né? Precisa ter um cenário de teste, precisa ter um ciclo de teste, um plano de teste, ele já vai estar iniciando errado, digamos assim, entendeu? Então, é interessante você saber o básico. Por exemplo, quando você vai ser desenvolvedor, você tem que saber a lógica de programação. Não adianta eu aprender a linguagem de programação, saber toda a sintaxe, como que funciona, e aí se você não tem a lógica de programação enraizada. Se você não sabe como é que vai funcionar aquilo que você está pensando. Aí você, por exemplo, você é desenvolvedor, mas você não entende uma estrutura de repetição, você não entende uma estrutura de controle, você não entende De matriz, uma declaração de variável, matrizes, funções. Então, assim, às vezes o pessoal quer subir na escada, mas quer chegar já no último degrau, né? E não entende que o primeiro degrau ali é o essencial. Quando você começa a dar os primeiros passos, começa a fazer do zero, né, ao avançado de forma correta, aí sim você consegue se tornar um profissional de qualidade. Tá? A pessoa que inicia assim, como júnior, como não acabou de falar, tipo, para chegar no patamar que você tá como sênior, porque eu acho 2 anos muito rápido. Qual é a Sim. média, mais ou menos assim, que Cara, o QA inicia assim, para chegar no Porque sênior? antes do Júnior Ou tem pode ser outra, né? diferente Tem outra também, coisa né? antes do Júnior. É porque assim, hoje, né, o pessoal quer avançar muito rápido. Né? E eu digo assim, você chegou como sênior lá no Apvida, né? Saiu lá do Apvida como sênior, chegou no meio. Talvez eu não seja sênior naquele período, naquela época ali. Eu entrei para uma vaga de sênior, Ah, sim. mas muito provavelmente, certeza, eu não tinha o conhecimento de sênior. Hoje, né, eu tô desde 2019, então tem em torno aí de 6 anos, né? Tem em torno de 6 anos trilhando esse caminho. Então, talvez com 6 anos eu tenha uma bagagem, uma experiência melhor para me tornar um sênior. Mas não necessariamente porque eu entrei numa vaga de sênior ou porque eu entrei numa vaga de pleno que eu já seja aquilo ali. Né? O ideal é que, tipo assim, na entrevista, né, no momento ali técnico que você vai estar sendo, como é que eu digo? Você vai estar sendo selecionado, que você consiga passar esse conhecimento para o recrutador, para a pessoa que está fazendo a atenda os entrevista. requisitos E que tá atenda os tendo, requisitos, da vaga, entendeu? né? Mas assim, certamente, quando eu cheguei ali na vaga de sênior, foi por uma oportunidade, mas eu não tinha o conhecimento que eu tenho hoje. Eu não tinha o viés de teste que eu tenho hoje, certo? O cara que ele é júnior, ele tem que ter, sim, experiências, né? Eu acredito que ele tem que ter, no mínimo, ali 5 anos ou mais para ir avançando de nível, né? Tipo assim, Claro que, por exemplo, o salto de júnior para pleno, talvez ele seja menor, né?
do pleno pro sênior seja maior. Tem gente que passa 10 anos, né, para se É, tornar um isso que eu- sênior. porque Então eu- tem toda ali uma Para chegar sênior em Uma- programação, tipo, uma sendo trajetória. desenvolvedor, literalmente é praticamente 10 anos no mínimo para a pessoa no começar. mínimo, né? Mas assim, já tem gente que alcança a vaga, né, tipo assim, de sênior e, por exemplo, você garante que todos os sêniors têm o mesmo Ah, não tem como. patamar de É. conhecimento? Não tem como. Entendi. Então, o que que te faz um sênior, né? É muito mais quando ali o problema chega para você, É. a bucha chega para Sim. você e você tem que Conseguir resolver. resolver. Só um exemplo assim prático, né? Por que que eu também não me consideraria sênior quando eu entrei lá no BNB? Quando eu entrei no BNB, tinha algumas funcionalidades que eu não sabia testar, ou como testar, ou a ferramenta que usar. Uhum. Hoje, tipo, se tu me entrega um API, se tu me entrega um microserviço, uma URL, um site, um aplicativo, eu vou saber quais as ferramentas. Eu vou saber como testar, vou saber como resolver, entendeu? E explicar quem está começando E como explicar que a gente júnior. está começando, entendeu? Mas, assim, é muito, assim, da trajetória da pessoa, entendeu? De você realmente galgar um contexto, caminho, né? né? De você buscar conhecimento ali Mix de experiência. Né? para ir avançando, tá? Como é que tá, tipo, a média salarial? Você tem alguma ideia, tipo, de quem tá começando júnior, depois ela foi para pleno, tipo, em 2025, para ser mais exato aqui? Cara, assim, eu não tenho, assim, a média exata, né? Não, Mas, não assim, exato, não. nos bastidores a gente escuta o pessoal falar muito. Ah. Geralmente, QA, quando QA. ele inicia como júnior, se for uma empresa boa, uma empresa que realmente valorize o profissional, né? E, claro, ela também vai exigir desse profissional, mesmo ele sendo júnior, porque às vezes o pessoal, não, é porque eu sou júnior, eu vou ficar ali no Passar cantinho, Mão na passar cabeça. a mão na cabeça. Tem Não, como fazer, tipo, agora que você que tá pensando nesse negócio, tem como fazer estágio, tipo, começar no Tem, estágio de QA? tem. Então já é abaixo de júnior já. Né? tem o... Hoje, assim, dependendo da empresa, tem até o assistente de qualidade, Maria. que não é nem júnior ainda. Eu nem júnior também. Né? E tem o estagiário, eu não sei se o estagiário, acho que o estagiário é antes do assistente ainda. Ixi, Maria, vai ter um trampo. É o da Xerox, né? É o da Xerox. Tem muito assim, mas assim, mesmo o cara sendo estagiário, mesmo ele sendo assistente de qualidade, ele já precisa ter conhecimentos que ele seja inserido na profissão. Uhum. É tipo da coisa de o cara chegar, né, e passar ali uma atividade, uma tarefa para ele precisa realmente desenrolar e entender o processo. Né? Mas voltando assim para a parte mais de salário, acredito eu, é claro que aí tem muita variação, tá? É, porque até no desenvolvedor, porque eu tô dando uma pesquisada esses dias, tipo, pra gente começar como desenvolvedor estagiário lá em São Paulo, no Rio de Janeiro, já começa em 1.900. Estagiário. Desenvolvedor estagiário, né? Assim, Aqui eu acho que deve ser uns 1.900 ou É. 1.900 reais. eu acho que tá baixo esse valor aí. Tá baixo? De estagiário, tu fala, né? Aham. Ah, não, estagiário tá certo. É mais ou menos assim mesmo. Por aqui. É porque lá em São Paulo realmente... Agora, assim, se for, por exemplo, em São Paulo, né? Hum. O pessoal já tem O mercado Porque de lá trabalho. é mais... Já o um mercado já é maior, mais né? alto. Rio Grande do Sul. Tudo é mais caro. entendeu? A empresa que eu trabalho, ela é do Rio Grande do Sul, a sede dela. O Banco BV em si, ele é de São Paulo. Uhum. Então, a sede dele é em São Paulo. Então, assim, é claro que eu vejo assim que propriamente dentro da empresa tem profissionais que trabalham basicamente ali na mesma, como é que eu posso dizer? Na mesma vaga. Na mesma ou no mesmo senioridade, nível. né? Aham. Mesmo nível, e ainda assim tem salários um pouco diferentes. Mas o cara depende da área júnior, também. mas o cara júnior hoje eu vejo salários de 3, 4, até 5 mil. De No QA. QA. No QA. Pleno, então... Pleno. Aí pleno já vai pra 7, 7, 8. 8. O seu, então, Deus é mais. Tem essa variação. Aí o sênior geralmente gira em torno de... Acho que a última vaga que eu vi de pleno eu vi uma vaga de pleno no banco, tava de 10.500. Pleno. Pleno. porque Então o pleno o sênior aí vai de 12, 13, 14, 15. É porque o pleno não trabalha pra ele, é ele, não precisa ensinar ninguém. É tipo assim... Se entrar um júnior na sua empresa, tu vai ter que explicar umas coisinhas pra ele. Agora, sim, tem muita variação, né? Eu falei esses valores ali de, por exemplo, vamos botar aqui assim, se a gente fosse botar uma escala, né? Seria 5, 10 e 15. Por aí. Júnior, o pleno e o sênior. Podendo ter Mas assim, todo sênior ganha variação de 15. 2.000. Não. Não, Tem sênior que ganha menos. Acabou de se sênior. tornar sênior e tem sênior que já está há muito tempo e ganha mais. ganha mais. Desenvolvedor também
se a gente fosse botar nessa faixa etária, tem desenvolvedor que está há muito tempo na empresa e já alcançou o cargo, por exemplo, de tech leader, É o que né? Que ele é acima de que 100. dá um norte. Assim como o QA quando ele se torna especialista. Então aí ele já é acima do sênior, entendeu? Aham. Então tem uma variação aí muito, muito grande, entendeu? Tipo, no mercado. Mas se a gente fosse botar em média, é isso. Agora, por exemplo, se você for pegar empresas aqui no estado, tem empresas também que pagam tão bom quanto lá fora, mas tem empresas que Não segura. Empresa por Não paga empresa, né? menos, Tem né? gente que não dá muita importância. tem gente que não vai valorizar isso, entendeu? Mas assim, hoje tem pessoal que é júnior e tá ganhando um bom valor, Por assim, aqui entendeu? ou só sendo... Por aqui também, por aqui tem empresa que realmente valoriza bastante o profissional, principalmente com esses... E tem outro ponto também, né? Isso a gente tá falando de CLT, Sim. tá? CLT CLT batendo nessa faixa. Nessa E sua assim, área... isso que eu tô falando assim, não é uma coisa assim, o pessoal pode achar assim, assistir, achar, o cara tá cravando esse salário. Não, Não é regra, né? é o que eu escuto, é um conhecimento que eu tenho do mercado que eu vivo, das pessoas que eu vivo. Pode ser que você aí que tá assistindo tenha outra realidade e entenda de outro assunto, porque você trabalha em outro meio. Uhum. Eu trabalho no meio bancário, então é mais ou menos uma noção do que eu tenho. Nessa sua área, tipo... Como é que eu vou fazer a pergunta em si aqui? Você só tem mais, tipo, trabalho como CLT, como realmente você preso na empresa, ou tem, tipo, Não, tem muito. como desenvolvedor, que ele trabalha, tipo, fazendo um projeto? Também Freelance, tem né? freelance. Pronto. Tem sim a possibilidade de você trabalhar como freelance, mesmo sendo QA. Eu já trabalhei dessa forma. Eu cheguei a um período que quando eu fui para o BNB, eu estava trabalhando como PJ. Aí você pode trabalhar como Aí você na pode. empresa e Na como verdade, assim, freelance. né? O ponto tem gente hoje que está trabalhando em 2 empregos CLT. É, porque dá certo. Você Entendeu? não... Aí, tipo assim, como A é que o cara distância. administra isso? Eu recomendo? Não, porque eu acho loucura o cara É. fazer isso. Uma empresa o cara endoida, O cara vai o pra cara focar fica assim. maluco. Imagine o cara trabalhando em Se ele- 2, 3. Se ele consegue, não tá Mas sendo assim, eu já demitido. tive colegas meus que fizeram isso, né? Um colega meu fez isso, mas a esposa dele tava grávida e tudo, e aí cada um com seus meios e E justificativas, hoje, né? e hoje estão tudo doidos. Então, assim, chegou um período lá também que ele finalizou o contrato lá com a empresa, ele disse que não queria mais renovar e ficou só Ficou em só uma no- porque ele não aguentava Tô mais. de Ele pediu boa. pra sair mesmo, Realmente. entendeu? Mas o cara, assim, o cara tava em 2 empresas e realmente era muita demanda. Quando você é PJ, eu já trabalhei em 2 empresas, mas o que eu fazia? Eu cumpria meu horário normal lá, comercial numa empresa, no Aham. BNB, e à noite, quando eu chegava em casa, eu trabalhava para uma empresa do Rio Grande do Sul, Freelance. freelance. Então a gente tinha uma equipe, tinha um coordenador, trabalho normal, só era um horário diferente. Trabalhava por projeto, né? A gente trabalhou na entrega de um projeto, né, que era até com maquininhas de cartão, Ah. e a gente tinha que fazer os testes, não tinha front-end, eram os testes tudo via back-end. Então, o desenvolvedor basicamente... Tudo no terminal? Tudo via... Hoje a gente usa... Como era API, era URL, serviço, Uhum. serviço e microserviço, né, com Java. O pessoal usa o Postman para poder fazer os testes, né, usa o JMeter para fazer também os testes. Tem outras ferramentas também que fazem testes de API, de microserviço. Mas eu trabalhei nessa época eu trabalhava no BNB, quando chegava em casa, eu Fazia o freelance. fazia o freelance, né? A mulher em casa doidava, né? Ela tava... Passa o dia fora. Passa o dia fora, chega em casa Chega e em trabalhar, casa. mas ao mesmo tempo também ela entendia que era uma necessidade, era algo que a gente estava precisando ali naquele momento, Uhum. né? Hoje eu indico você focar numa empresa, focar num ponto e, assim, ser bem remunerado lá dentro, tentar crescer, tentar fazer um bom network. E, assim, um ponto crucial, gente, também que eu considero. Claro que, assim, você precisa se qualificar, precisa ter conhecimento, precisa se formar. Hoje o pessoal, assim, desvaloriza muito a faculdade, mas eu considero um ponto essencial, fundamental. Certificações, quando você se formar, procure já tirar suas certificações. Se durante a sua graduação você tem a possibilidade de fazer, já vai fazendo, já vai se especializando, já tenta identificar qual é a área que você quer atuar. Caso você ainda não consiga, não precisa se desesperar, porque isso é normal. Tipo assim, às vezes você vai chegar no Não é todo mundo que tem tempo. às vezes você vai chegar no último semestre ou no metade do curso, vai dar
Um estralo na sua cabeça e, pô, aqui é um gatilho que eu entendi que agora eu preciso seguir nesse caminho, entendeu? E tem gente que no primeiro semestre, na primeira aula, já, pô, eu quero seguir. E vai. Exatamente. Normal. Assim como tem gente que era QA se tornou desenvolvedor, tem gente que era desenvolvedor se tornou QA, entendeu? Tem gente que era Não desenvolvedor precisa se ter tornou... Às vezes o pessoal quer costumar limitar a questão de tempo. Eu costumo dizer assim, ó, precisa sim de tempo sim para poder maturar, para poder entrar num ponto ali de realmente ideal para exercer aquela função, né? Mas assim, além de tudo isso, façam network. Procurem conhecer as pessoas, procurem formar ciclos, né? E aí eu não estou dizendo que você vai ser, você é o melhor amigo, não. Você pode ter um colega, pode ter alguém que você discute. Hoje eu tenho colegas assim que eu chego e a gente conversa muito sobre profissão, sobre o dia a dia e tudo. E a gente tem um network bem bacana, entendeu? Assim, bem interessante. E eu falei aqui da virada de chave, né? Quando eu saí lá da provedora de internet pro próprio Vida. Foi através de um Network. network. Através de um cara que eu tinha dado aula a ele, formado há 5 anos atrás. E hoje eu fico até imaginando assim, como é que... Qual a possibilidade, né? Depois de 4, 5 anos, o cara me mandar uma mensagem... Se lembrar de você. Se lembrar de mim para eu indicar uma pessoa e essa pessoa era eu mesmo. Eu mesmo. Entendeu? E tem que estar pronto nesse momento. E tem que estar pronto nesse momento, né? Tipo assim, eu imaginava ali que eu estava trabalhando na parte ali de redes, mas eu queria trabalhar com desenvolvimento de sistema. Mas como apareceu a oportunidade de QA, então foi... E se identificou. Eu me identifiquei, eu vi a oportunidade de crescimento. Ela então... na Pivida mesmo começou a certificação. Exatamente. Já comecei ali a buscar o conhecimento que eu precisava, né? Tipo, de estudar, de ir atrás de conteúdo. E, claro, sempre fazendo amizades. Hoje eu tenho um pessoal que eu trabalhei na Upvida que eu converso até hoje. Então, assim, o network, as comunidades, as interações Você são muito começou importantes. mais ou menos em 2019, né? Tipo, lá na Upvida. Na Upvida 2019. Naquele tempo deve ter sido dureza, por causa que praticamente foi a digitalização de todo mundo, por causa que qual é o nome? Da pandemia, todo mundo quis se digitalizar, devia ser uma loucura. Exatamente. A gente trabalhou um período lá, nessa época, né, de pandemia. A gente trabalhou um período que era home office, teve um período que era híbrido. E aí, como não podia estar todo mundo na empresa a princípio, né, depois que realmente fechou tudo, deu lockdown, né? Mas lá no início, quando estavam ali descobrindo e entendendo o que era essa doença, a gente tinha um formato híbrido, então iam só determinadas pessoas, aí tinha que ter distanciamento de uma mesa para outra, usar máscara, álcool em gel, tudo naquele ponto, sabe? E ali no começo era difícil, porque apesar de ter ali a empresa apoiando a gente, o pessoal não pegava na nossa mão e dizia, já trabalhava com automação, né? Então, para automatizar, você vai ter que fazer isso. Não tinha. Ela estava lá no computador dela, na mesa dela, desenvolvendo a parte do projeto dela, e você do lado lá, eu e esse colega meu, a gente quebrando a cabeça, buscando conhecimento e tentando automatizar. É claro que tudo que eu tinha visto, por exemplo, eu já tinha estudado Java, né, já tinha estudado alguns frameworks, já tinha entendido sobre banco de dados, sobre IDE, né? Então, tudo isso eu trouxe para a área de QA, né? Todo esse conhecimento que eu tinha. Mas, assim, tive que quebrar a cabeça, né? Chegava o ponto lá, e agora? Vamos mergear o código, né? Vamos juntar a minha parte com a sua. Como é que eu vou fazer isso? Aí o dela já estava pronto, e o meu ainda não. E aí? Era assim, você tinha que realmente correr atrás. O pessoal às vezes acha que é fácil, mas não é fácil, não. Teve que ter esse ponto aí. Nesse tempo, né, não tinha as IA como era hoje, você mexia mais com automação. Como é que você vê a IA no seu segmento? Tipo, ela vai tomar emprego ou só vai tomar emprego de quem não usa IA? Cara, assim, ó. Eu lembro que quando a automação surgiu, eu vou dar minha opinião, eu acho que a IA não vai tomar emprego, né, das pessoas. Quando a automação surgiu, tinha muito essa ideia também, automação de teste. Por quê? O pessoal achava que com a automação ia reduzir a quantidade de testes que uma equipe precisava, que uma empresa precisava. Se eu tenho isso aqui automatizado, eu não preciso de tal profissional. Mas não, a automação ela veio como um adicional, como um algo a mais, né? É como tu tem um carro e aí tu compra uma peça nova. Tu vai continuar precisando do carro. Só que aquela tua peça nova, ela vai equipar o teu carro, vai tornar ele mais potente. Melhor, vai deixar ele melhor. Mais robusto. Mais robusto, vai te dar mais possibilidades.
A automação, ela veio dessa mesma forma. Uhum. Todo mundo achava que ia substituir pessoas. Ó, se tiver um analista de teste aqui, um QA que sabe automatizar, a gente Vai vai... três aí embora. Vai três embora. E não foi assim. Não foi assim, porque eu presenciei, eu passei por esse período. É claro que as pessoas que tinham automação, elas eram muito mais bem vistas, elas tinham Requisitadas. uma facilidade muito maior de conseguir emprego, elas eram muito mais requisitadas, né? E eu acredito que a IA segue o mesmo caminho. O profissional que não tem IA, ele vai ficar para trás, com certeza. Ele vai precisar da IA no seu dia a dia, mas dizer assim, que vai substituir, que vai tirar o papel do desenvolvedor, não vai, cara, porque o papel do desenvolvedor é muito crítico, é muito racional, né? Uhum. E não que a IA não seja capaz de fazer o que o desenvolvedor faz, ela faz até melhor. A questão é que tem uns pontos que são muito críticos, assim, por exemplo, de quanto levar algo para produção, do que levar, de entender, por exemplo, às vezes, por exemplo, o desenvolvedor chega na sexta-feira e diz, hoje a gente não vai subir, por isso, por isso, por isso. Aí depois ele vai, hoje a gente vai subir essa demanda. É sexta-feira, e aí, mas vamos subir, por isso, porque é importante, porque... A IA também é capaz de fazer isso? Mas talvez não tão com a mesma sensibilidade e clareza de um desenvolvedor humano, digamos assim, Sim. entendeu? Então, assim, o que eu acho hoje é que, assim, aprendam automação, aprendam IA, né? Mas não deixem de ter o básico. Você usa algum IA em específico no seu trabalho? Uso. Hoje a gente é pago para usar IA, Ah, porque o banco, ele paga a ferramenta para que a gente possa ter disponibilidade e eles tem um acompanhamento se a gente realmente está usando. Então eu digo assim, a gente é pago para usar IA porque a própria empresa, ela estimula que você use. Ela incentiva, ela te dá a ferramenta, ela te dá plataformas, ela te dá cursos para que você possa fazer. Você pode fazer um curso e aprender mais sobre IA. Então, assim, ela te dá todos os atributos que tu precisa para trabalhar com essa parte de IA, né? E aí hoje eu uso o ChatGPT, uso o Copilot, né? Tem o Gemini. ela disponibiliza isso para você? Ela disponibiliza para a O gente. empresarial, né? Hoje ela disponibiliza o Gemini, que é o do Google, né? E disponibiliza o Copilot, que é da Microsoft. Sim. Então, essas duas ferramentas têm que estar presentes no nosso dia a dia. A gente é cobrado nos próprios gerenciadores de projetos, né? Tipo o Gira, a gente tem campos para a gente preencher o uso da IA e poder fazer a utilização. Fora que hoje as próprias IDE, né? Tipo o Eclipse, o IntelliJ, o VS Code, todas elas já tem a integração com a IA. Então, assim, você é totalmente estimulado e é como se você fosse um prato de comida, imagina assim, né? E o cara coloca aí ali para tu realmente fazer o uso e fazer que a pessoa estiver envolvendo tecnologia, saiu coisa nova, você tem que usar. Exato. É assim, tanto é uma ferramenta, cara. Empresa quanto a pessoa que trabalha com a tecnologia. A Só IA, a automação tinha que usar. A IA é uma ferramenta. É claro que assim, a forma como a IA se comporta, digamos assim, né? Como ela chega até nós, ela é diferente de outras ferramentas. Então, por isso ela causa um impacto maior. Mas assim, ela é uma ferramenta que ela vai te agregar, né? Eu costumo ser sempre isso. O exemplo do carro acho que é o mais assim interessante, porque você não vai deixar de ter um carro, precisar de um carro. Só que se você tem uma peça que te dá uma robustez melhor, uma potência melhor, né? E consegue agregar, né? É ideal, entendeu? Então, assim, eu indico bastante você usar IA, indico bastante você usar automação, porque são ferramentas que só vêm para agregar. Realmente, a pessoa tem que se especializar. É por isso que tem muita gente desempregada nesse segmento, por causa que ela fez aqueles bootcamp, como ela estava empregada naquele tempo da pandemia, aí desempregou, como ela só tinha aquilo. Realmente a pessoa tem que ir atrás de ser melhorada. Muita gente que mudou de área assim acabou caindo nisso, né? Só para ganhar dinheiro naquela parte lá. E realmente, hoje em dia a pessoa tem que ter tanto a faculdade como a sua, que é da ciência da informação, que já é a base bem massa, ou a DS em si, só para começar mais rápido, para começar esse tipo de coisa. Porque hoje a tecnologia está evoluindo de uma maneira exponencial.
Ontem ela evoluiu de um jeito e hoje evoluiu mais rápido, está cada Sim. vez mais evoluindo. Porque há 15 anos atrás, por exemplo, a área de TI não era tão valorizada nas empresas como é hoje. Como é Hoje em hoje. dia é completamente fundamental. Sim. E o que você vê, para a gente encerrar aqui, é o futuro da TI, não só para o futuro da TI para o mundo, assim. A área de tecnologia no nosso dia a dia, no dia a dia das empresas, no seu dia a dia também. Assim, eu vejo, né, cada vez mais a tecnologia presente no nosso dia a dia. Hoje, basicamente, tudo que a gente faz precisa-se de tecnologia. Quando, por exemplo, a gente está nesse estúdio aqui e várias Câmeras. coisas aqui, né, estão em funcionamento por conta da tecnologia, por conta de tudo que a gente tem. Talvez se a gente não tivesse as ferramentas que a gente tem aqui, o suporte que a gente tem aqui, a gente precisaria se improvisar muita coisa, né? E assim, qualquer empresa, cara, que você vá, seja de... Aqui eu citei duas empresas, né? Uma operadora de saúde e uma empresa, Bancário. duas empresas bancárias, né? Hoje em Mas dia assim, tem- qualquer empresa que você vai tem que ter um computador, né? Tem que ter um celular, tem que ter um sistema. Uma empresa hoje que não tem um sistema para poder gerenciar a sua parte financeira, a sua parte administrativa, ela sofre bastante, né? Imagine você colocar tudo no papel, né? Os dados Entendi. Ainda tem gente que trabalha desse jeito. Ainda tem gente que trabalha desse jeito, né? Assim, tem muitas coisas que é o que é. Teve aquele problema na Coreia, né? Que perdeu Das informações, dos Isso. dados, né? Assim, não fazia em nuvem. eu vejo assim, a tecnologia cada vez mais presente, assim como tem sido hoje, as empresas, faculdades, empresas de hospitalares, bancárias, financeiro, qualquer ramo que você for, cara, uma bodegazinha na esquina precisa de um sistema, precisa de uma informação, né? Facilita o trabalho. Facilita o trabalho e às vezes eu diria que é fundamental. Imagine hoje você administrar um banco sem sistemas, Não né? tem condição. Você tem É que, você hoje pelo celular você faz um Pix, praticamente você olha o impossível. seu saldo, você faz transferências, faz empréstimos. Recebe. Imagine você ter que se deslocar ao banco toda a vida que você precisar fazer uma transferência, um pagamento. Realmente. Entendeu? Tanto de coisa que a gente resolve, né? Assim, tem casos e casos, né? Por exemplo, hoje você vê que é algo indispensável em quase toda empresa, né? Então, Muito precisa difícil não ter. Né? muito de tudo isso para estar funcionando, né? E eu vejo assim que os profissionais precisam se qualificar, precisam buscar opções para poder melhorar o seu portfólio, para poder realmente ter digamos assim, um gabarito melhor quando chegar numa entrevista, quando chegar se apresentando para uma empresa, né? A formação acadêmica eu acho que é o passo inicial, é o passo que vai dar toda a base para vocês. É difícil, é complicado, é. Às vezes parece que você não vai conseguir, não vai sair do outro lado e parece que você assim, olha assim, o que eu estou fazendo aqui, né? Não pense que para Entendo, mim foi 100%. diferente, porque na UES, né, quando eu fiz ciência da computação, vários momentos eu pensei nisso, mas aí agora você vê os frutos que foram colhidos, né, e tudo assim, que o caminho que você vai trilhando. E assim, não porque eu tô aqui, já tá tudo certo daqui, não, eu ainda pretendo crescer mais, ter mais entendimento, mais conhecimento, porque na nossa área você tem que estar sempre Nessa área você não pode pode parar. estar buscando, tá? Sempre parado, não. Então é isso, né? Obrigado, Randol. Valeu. Obrigado pela sua presença hoje. Obrigado pelas informações que você deu pra gente. Nada, foi um prazer. Obrigado à CDL por disponibilizar o estúdio pra gente fazer esse tipo de trabalho. Pode ser que nós venhamos aqui de novo fazer outro Se Deus quiser, cara. episódio com diferentes áreas, né? Esse é o nosso começando um projeto Só o start, novo. né? É, o início, é o né? piloto. começar com QA, a gente vai até para as outras áreas, até direito, a gente pode ir para psicologia, a gente vai fazer bem abrangentezinho aqui. Show. Para a Bacana. pessoa ter um norte para descobrir, né? Porque essas áreas é muito abrangente. A gente Sim. começou hoje você com QA, já que é a marido da nossa amiga. Mas vai dar certo. Vai sim. Muitíssimo obrigado Valeu, e até a pessoal. próxima. Até mais.